para a gente começar a destravar esse novo mundo do direito, a gente tem que ter consciência de que toda essa nova linguagem, ela é diferente. Então, a gente está saindo de uma vida e a gente vai entrar em outra, né? A gente está na vida das pessoas que estão fora do direito e a gente vai ingressar no mundo em que tem todo um palavreado próprio. Tem um vídeo que eu explico sobre a linguagem do direito, a linguagem jurídica. Vou deixar em algum dos cantinhos sugerido para que tu dê uma olhada. Mas qual é a questão aqui? A questão é que a gente tem que se deixar acostumar. Quanto mais a gente tiver contato com isto, melhor. Então, quanto mais vídeo tu vê, quanto mais tu ler, continuar lendo livros de direito, quanto mais tu conviver com pessoas que falam daquela maneira, tu vai perceber que com o tempo tu já te sente mais confortável. Então, assim, não é porque tu não significa que tu não aprendeu o conteúdo, só significa que tu não tem uma segurança de externalizar ele. Às vezes, também é uma questão de que a gente precisa se aprofundar um pouco mais em alguns pontos. Então, quando a gente fala do discurso, por exemplo, para tu convencer uma pessoa, você já tem que ter ali alguns gatilhos. Então, a gente vê hoje em dia as pessoas, quando elas vão fazer discursos, elas têm datas, elas têm pontos específicos. Muitas vezes, discussões, principalmente políticas, tu vê que as pessoas, elas têm pronto o que elas vão dizer, o discurso delas, elas não ouvem o outro lado. Saber ouvir também é bem importante, eu vou deixar o link do vídeo que eu falei sobre isso. Mas o que acontece? Quando a gente ainda está se acostumando com essa nova linguagem, é normal que a gente tenha um pouco de dificuldade. A linguagem jurídica, ela é totalmente diferente. Tem coisas que são tão diferentes que nem parecem português. Bom, na verdade a gente usa algumas partes do latim, em muitos momentos a gente vai ter palavras francesas no meio, inglês também, alemão, e nós temos muitas raízes, né? Muitos institutos que foram criados na Alemanha. É claro que normalmente já tem uma tradução, mas com frequência tu tá lendo o livro, o autor cita termos em alemão. Então a gente tem que saber que isso vai acontecer. Qual é a primeira dica, então, reiterando? É ter mais contato, é cada vez ter mais contato com a linguagem jurídica, com esse mundo que a gente está se adaptando. E aí, é claro, com o tempo a gente vai ter mais facilidade para caminhar sobre esses novos tipos de fala, certo? Então, primeira coisa, nós precisamos nos acostumar, é uma nova linguagem, é uma nova vida, é um novo mundo que a gente está entrando e que a gente vai, aos poucos, então, se adaptando.